Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e no resumo bíblico de hoje vamos falar sobre Juízes. O período de Juízes foi em torno de 350 anos. O título do livro em hebraico recebe o nome de Libertadores ou Salvadores. Deus levantou ao todo 14 juízes. O autor desse livro, né, o escritor desse livro, não é mencionado. No entanto, o Talmud judaico aponta para Samuel como o principal escritor. O Talmud é uma coletânea de livros sacros dos judeus que registram discussões rabínicas. Então, quando eles não têm a resposta exata de alguma coisa, eles estudam e pressupõem que tal autor seja de tal livro. Então, o Talmud, ele aponta para Samuel como sendo o principal escritor, o que faz a gente entender que não é o único, né? Os 14 juízes são divididos em 6 militares, um religioso e 7 civis. Os militares foram Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E no exercício religioso estava o profeta e sacerdote Samuel, que inclusive foi o elo de ligação, né, entre uma era e outra, né, entre juízes e reino. Entre os civis está Sangar, Abimeleque, Tolar, Jair, Ibazan, Elon e Abdon. O ciclo de declínio de Israel durou em torno de 350 anos, mas por que ciclo de declínio? Na verdade, virou um ciclo vicioso, né? Israel desobedecia a Deus, Deus disciplinava o povo, trazendo os seus inimigos para oprimi-lo, e em seguida eles se mostravam arrependidos. Na verdade, eu costumo dizer que não era arrependimento, né? Porque o arrependimento ele te faz abandonar as velhas práticas, mas o remorso não. O remorso te emociona, o remorso te traz vergonha, mas temporariamente. E depois de um tempo você está fazendo novamente aquilo que trouxe, que levou você àquela situação deplorável, né? Então, esse ciclo vicioso era desobediência, disciplina, remorso e a salvação de Deus. E quando eles eram salvos, eles experimentavam alguns anos de paz. Depois de alguns juízes, eles ficaram 40 anos sem guerra. Depois de outros juízes, eram 20 anos, outros 6 anos. Eles sempre experimentavam um período de paz. E aí eles se esqueciam de quem era Deus, né? Eles se esqueciam porque eles eram conhecidos povo de Deus e voltavam a se prostituir com outros deuses. Então Deus, mais uma vez, mandava a opressão sobre aquele povo. Bom, Juízes é uma continuação trágica do livro de Josué e relata o declínio do povo, estando Josué ainda vivo. Primeiro, relata a desobediência em não expulsar os cananeus da terra. Você vai ver isso de cara em Juízes 1. Era a prática comum no meio dos cananeus matar os próprios filhos em sacrifício aos deuses e se prostituir publicamente. Gente, isso não era uma atitude que Israel fazia. Então, se Deus ordenou, entra naquela terra e mata a todos, era isso que deveria ser feito. Mas ao invés disso, Israel decidiu conviver com idólatras e assassinos dos seus filhos. Esse foi um grande erro, né? Porque a Bíblia diz que foi Davi quem derrotou o último povo não judeu da terra prometida. Até o reinado de Davi foram mais de 400 anos deste período de juízo, de juízes até chegar Davi. Segunda coisa, a idolatria. Lá no capítulo 2, o povo passa a aderir à idolatria. Esse é o perigo de não fazer aquilo que Deus ordena, do jeito que Deus ordena, na quantidade que Deus ordena. Porque, de certa forma, Josué expulsou bastante gente daquela terra. Porém, ele não fez exatamente o que Deus ordenou. Deus ordenou que todos fossem expulsos. Todos. Não importa quem quisesse fazer algum tipo de combinação ou, nosso povo será escravo do seu. Não foi isso que Deus mandou fazer. Deus mandou limpar a terra. Então, quando ele deixa de fazer a vontade de Deus, quando ele desobedece a Deus, o povo começa a se contaminar. E a idolatria
vem com força sobre Israel. Aliás, a idolatria foi uma das guerras que Israel mais lutou em toda a sua vida de nação, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Terceira coisa que aconteceu que não estava previsto nos planos do Senhor para aquele povo era o casamento com ímpios cananeus. Bom, eu falo que não estava previsto nos planos do Senhor, mas com isso eu não quero dizer que Deus foi pego de surpresa, não, tá? Deus, ele sabe todas as coisas antes mesmo da humanidade ter sido feita. Então, ele é soberano e ele sabe que tudo vai acontecer antes que aconteça. Bom, de qualquer forma, toda a desobediência de Israel e todas as punições que ele sofreu já eram um tratamento de Deus sobre aquele povo, né? Os casamentos com os ímpios cananeus, eles não davam ouvidos aos juízes. Olha só, mesmo tendo juízes orientando o povo a não se juntarem com o povo cananeu, eles simplesmente ignoravam. A quinta coisa é que eles se desviavam de Deus depois que os juízes morriam. Isso está lá em Juízes 2:19. O juiz re- eh, governava Israel, libertava o povo, trazia a presença de Deus para eles e eles se rendiam ao Senhor, pelo menos temporariamente, e quando a paz era instaurada, o juiz falecia. Pronto, eles voltavam a todas as práticas. Era realmente um ciclo vicioso. Israel abandona Deus, Deus pune, permitindo a derrota e a subjugação militar. Israel ora clamando por libertação e Deus levanta juízes. Gente, isso aconteceu por 350 anos. 14 juízes foram levantados para livrar Israel das mãos dos inimigos. E mesmo assim, eles não tomavam o arrependimento, a vida de comunhão com Deus, como sendo algo deles, né? Como sendo algo que seja para sempre. O tema central deste livro é que Deus permite que o povo pereça por sua desobediência, ou seja, a lei da semeadura, né? Você desobedece, você paga com a punição do ato que você cometeu. Não é que Deus estava punindo por punir. Não. Se você deixar de pagar uma conta de luz, o que vai acontecer? Primeiro, a sua energia vai ser cortada. Depois, o seu nome vai ser negativado. Isso é a lei de semeadura. À medida que o povo desobedecia a Deus, eles plantavam desobediência e colhiam guerra. Deus é poderoso e misericordioso. Esse é o segundo tema. O primeiro tema é que Deus permite que o povo pereça por sua desobediência. O segundo é que Deus é poderoso e misericordioso. Ele livra grandemente o seu povo. Veja, apesar de, né, Deus livra o povo. Apesar da desobediência, apesar da idolatria, apesar dos casamentos que não eram para acontecer, Deus é misericordioso e livra o seu povo. Bom, o último juiz foi Samuel. Se Juízes terminasse no livro de Samuel 8, né? 1 Samuel 8, ele seria também bem-sucedido. O livro de Juízes poderia ter se estendido até Samuel 8, porque Samuel foi o elo de transição entre juízes e reis. Foi o último juiz, homem de Deus. E no livro de Jeremias, Deus compara Moisés a Samuel, lá em Jeremias 15:1, para você ver como ele era um homem de Deus, né? Samuel, ele surge em um período em que, naqueles dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 17:21. Naqueles dias, raramente falava o Senhor e as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Bom, Deus levanta a Samuel e Samuel, então, ele ainda passa 8 anos como juiz. O resto da história você já sabe, né? O povo não se contentou com esses homens de Deus governando aquela nação e eles pedem então a Deus um rei, porque afinal de contas todas as nações tinham um rei. E por que Israel não teria? Gente, olhando de forma humana, a gente até compreende Israel. Mas nós não devemos olhar as coisas de Deus com olhares humanos. Nós devemos olhar as coisas de Deus com olhares que visam a eternidade. Então, se Deus estava com Israel em todo o tempo, Israel não precisava de rei terreno.
Israel teria que focar a sua fé em Deus e obedecê-lo. Com tudo que ele fez no Êxodo, com toda a grandeza que ele operou na invasão da Terra Prometida, o povo não conseguia simplesmente enxergar em Deus um rei. Por isso que depois Samuel fica triste, né? Ele meio que se sente rejeitado pelo povo. E aí ele fala assim: Senhor, viste que o meu povo me abandonou. Aí Deus fala: Samuel, por que você está triste? Eles não abandonaram você, né? Na verdade, eu sou o rei de Israel, eu sou o Deus de Israel. Eles abandonaram a mim. Então, com essa palavra, Israel é confrontado por Deus para tomar o lugar dele, né? E Israel não, Samuel é confrontado por Deus para tomar o lugar dele. E Samuel ele entende que aquele povo ele está muito mais rejeitando a Deus do que ao homem, né? Então, esse é o panorama geral de Juízes. Espero que você fique firme na sua leitura bíblica e permaneça com a gente. Se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo com as pessoas da sua igreja, com pessoas que você conhece. Deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, comenta e a gente vai trocar aqui algumas ideias, tá bom? Vejo você no próximo resumo.